Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. E hoje vamos falar sobre moda. A moda é muito mais do que estilo, é identidade, cultura e transformação. Num cenário onde o consumo rápido dita tendências, algumas marcas escolheram outro caminho, o da consciência, autenticidade e responsabilidade. Nesse episódio recebemos Elisa Arruda, chefe executiva da Clara Arruda, e Caio Arruda, cofundador da marca. Tivemos uma conversa inspiradora sobre propósito, estética e poder da moda como ferramenta de impacto social. Clara Arruda é uma grife que nasceu com um propósito claro de valorizar a mulher em todas as suas formas, cores e potências. Seu compromisso não está apenas nas roupas que cria, mas no impacto que gera. A marca entende que cada peça pode carregar mais do que beleza. Carrega significado, dignidade e transformação. Com sede em Paulo Afonso, na Bahia, Clara Arruda decidiu fincar raízes onde o coração bate mais forte. A escolha de manter a fábrica no sertão baiano vai muito além da geografia. É uma decisão que envolve afeto, responsabilidade e desenvolvimento local. Ali, mulheres encontram oportunidades reais de crescimento, transformação e autonomia. Os pilares da marca são sólidos e visíveis em cada detalhe do processo. Sustentabilidade, empoderamento feminino e ressocialização. Prepare-se para mergulhar em um universo rico, cheio de histórias inspiradoras e principalmente de verdade, porque moda também é transformação. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. Eu sou Viviane Carvalho e como a gente já tinha combinado, né, desde o último episódio de acessibilidade, eu vou começar com a minha autodescrição. Acho que tá ficando cada vez mais fácil, né? A gente vai tentar. Então, eu sou mulher branca, tô com 62 quilos, 1,64 m, agora 1,70 m de salto. Meu cabelo tá um pouquinho preso, um pouquinho solto, bem cacheadinho. Tô com um vestido midi longo, super midi, de ombreiras, que eu sou apaixonada, com estampa de oncinha. Porque a gente vai falar sobre um assunto e eu não tenho nem roupa para isso. Né? A gente vai falar sobre moda. Então, eu sou Ana Paula. Eu estou aqui com uma blusinha fúcsia, uma saia florida. Eu sou uma pessoa parda, do cabelo cacheado, tenho 1,58 m, há quem conteste, mas... E usando uma rasteirinha, estamos aqui no nosso cenário fixo é esse, tem um fundo cinza, uma TV onde a gente passa os anunciantes, então se vocês quiserem anunciar, fiquem à vontade, com um violão na parede e alguns quadrinhos com estilogravuras. E o nosso convidado, Caio e Elis. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Caio, tenho 1,88 m, 92 quilos, sou amarelo, estou com uma camisa longa vinho, calça de sarja azul e um tênis branco. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Oi, meninas. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer nosso. Eu sou a mais baixinha desse grupinho. Segundo o Caio, sou a única pessoa que descreve a medida na altura em 3 casas decimais. Que é 1,55 e meio, que é muito importante. Sou branca, loira, cabelo mediano, tá? Bem escovadinho hoje, nem sabia que já era para um evento especial, blusa preta, calça jeans e um saltinho bem altinho para ficar maiorzinha. Sejam muito bem-vindos, é um Obrigado. prazer enorme tê-los aqui, né? Eles estão representando a empresa Clara Arruda, é uma empresa familiar. Sim. Aqui instalada aqui na nossa cidade, a fábrica aqui no cenário fantasticamente paradisíaco, na beira do rio, Nossa. né? Porque não é todo mundo que tem o privilégio, quem trabalha lá, eu fico pensando sobre isso, né? Uhum. Trabalhar na beira do rio, É. né? Então, assim, como é que surgiu essa Clara Arruda dentro da cidade de Paulo Afonso, no interior da Bahia, de tantos lugares que ela poderia aparecer? Então, no interior da Bahia, na beira do rio, minha gente. Essa é uma história interessante de se contar. Minha mãe, a família de minha mãe, ela é do polo de confecções do Agreste. Ou seja, ela é de Caruaru, a principal cidade, né? A gente tem Caruaru, Santa Cruz e Toritama. E minha mãe, ela morava em Caruaru, conheceu meu pai em Caruaru e acabou vindo para cá, para Paulo Afonso.
E aí, por necessidade, ela começou a empreender. Não foi uma coisa de vocação, vamos dizer assim. Eu acho que a vocação até existiu durante o percurso, mas foi mais na necessidade que ela começou nesse processo. Então, assim, eu digo que minha infância foi brincando em cima dos rolos de tecidos, né? Então, assim, a gente brincava na fábrica, obviamente, era uma dimensão bem menor. Minha mãe era private label, ou seja, minha mãe sempre fez roupa para vender para outras pessoas, não tinha uma marca. E ela também não era costureira de... você poderia fazer um vestido para mim? Ela não fazia esse tipo de costura pessoal. Sempre ela fazia produções para alguma marca. E assim, foi uma coisa que surgiu por essa necessidade. Engraçado que quando a gente foi morar na roça, a gente chama lá a nossa casa roça, né? Tem gente que chama granja, mas ficou como roça. A gente foi morar em 1992. Eu era muito criança ainda, né? E engraçado que lá era como se fosse uma outra cidade. Então, o que hoje as pessoas veem como um lugar legal, naquela época não era. Então, você mora onde? Eu moro lá na roça e tal, e vinha para aqui, para Paulo Afonso. A gente tinha muita dificuldade de fazer amizade, porque quando tinha festinha à noite, o pai não queria trazer e tal. A gente ficava, então, a gente sempre era muito recluso ali. A gente ainda continua um pouco recluso agora, que a gente tá saindo um pouco mais. Mas, assim, moda, para mim, é uma coisa emocional. Eu trato isso como algo emocional. Eu tenho um carinho muito grande por moda, apesar de ser pouquíssimo vaidoso, tá? Eu não sou vaidoso de jeito nenhum. É verdade. Eu sou pouquíssimo vaidoso, então, assim, em casa eu gosto sempre de estar muito bem à vontade e tal. E a Elise é minha personal stylist, né, Elise? Se fosse ela... Mas falando do seu gancho aí, de ser um lugar bem lindo e paradisíaco, geralmente quem visita não espera nada disso. Porque quando você entra, é um prédio, né? É um prédio, uma chácara, enfim. Começa a visão de quem tá de fora que é só um prédio. E quando entra, que olha tanta natureza, fica, poxa, mesmo como vocês trabalham aqui? E essa foi a minha grande questão. A gente estudou junto na faculdade. E ele falava muito já da Clara, na verdade não era nem Clara, né? Era antes da fábrica da mãe dele, de Paulo Afonso e tudo. E eu tentava, né, o amor que ele tinha, porque era só dizer, tá de férias que ele já vinha pra cá. E a gente não namorou no começo da faculdade, a gente deixou pra namorar no fim. Então a gente era amigo mesmo, fazia trabalho junto e tal. O nosso romance começou com uma amizade, né? E aí, quando eu vim pra cá pela primeira vez, que impossível vocês trabalharem aqui, porque quem tá acostumado a trabalhar em capital, que muitas vezes você não sabe se tá chovendo, se tá, né, almoça no trabalho, eu passava 2 horas para chegar na minha casa, então, assim, era bem diferente daqui. A minha primeira pergunta era realmente como é que vocês trabalham? E realmente a sensação de bem-estar é impressionante. Surreal, porque é um cenário realmente fantástico. Inclusive, algumas das campanhas de vocês que pegam cenários aqui da cidade de Paulo Afonso, a Serra do Umbuzeiro, o Raso da Catarina. Gente, eu fico toda arrepiada, de verdade. Que legal. Se dá esse close. Quando eu vi a campanha, gente, que coisa tão linda. Porque assim, eu sou apaixonada pela Serra do Umbuzeiro. E sabe aquele casamento perfeito desses looks maravilhosos que a Clara produz dentro daquele cenário? Então, eu acho muito interessante essa questão da Clara preservar o sertão, o Nordeste, né? A raiz de onde ela se encontra mesmo, né? Aquele cenário de rio. Então, assim, cara, muito maravilhoso. E uma das coisas que a gente valoriza muito, Aninha, é a questão da nossa regional, da regionalidade. Eu já falei isso algumas vezes e eu gosto muito de dizer. Eu tenho mais orgulho de ser nordestino do que de ser brasileiro. Eu sei que tá dentro do outro, mas eu tenho muito. Se disser assim, Caio, o que você é? Sou nordestino. Sim. E eu tenho muito orgulho de ser nordestino. Eu sou homem, cisgênero, branco, e eu sou de classe média, vamos dizer assim. Então, eu sou uma pessoa que antes era pouco preconceito. Mas eu sou totalmente contra o preconceito, porque eu já senti preconceito. E o preconceito, ele é uma coisa que eu acho que é um dos piores sentimentos que você pode ter sobre uma outra pessoa. Porque você condiciona a outra pessoa a uma escala abaixo. Quando você tem ódio por uma outra pessoa, quando você tem uma raiva por uma outra pessoa, pelo menos é pessoa com pessoa. Sim. Mas quando você tem pena ou preconceito,
É uma pessoa contra um ser Exatamente. abaixo. Contra uma coisa, né? E o Nordeste, ele tem muito isso. Nós, nordestinos, nós recebemos muito preconceito. E por isso que a gente faz questão de frisar isso, Aninha, de que é daqui do Nordeste. Mas não é Nordeste, qualquer Nordeste, é do sertão do Nordeste. Porque quando você coloca, vai lá no Google e coloca Nordeste. Aí você vai em imagens. Se você começar, vai aparecer uns mapas e depois aparece praia, 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 seca, 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 praia, praia. Aí você vive naquela dicotomia. Ou você tá no Caribe brasileiro, ou você tá passando fome, Passando fome, puxando exatamente. um Terra batida, É. aquele, né? E aí, mormaço. uma das coisas ali, sabe, que uma das coisas que a gente gosta muito é de mostrar que, tipo, dentro daquela terra árida, daquela vegetação retorcida, daquele sol escaldante, que você acha que nada vai frutificar, a Clara vem com esse ponto de luz que renasce, tá? É a delicadeza. Então, isso pra mim, eu gosto muito desse paradoxo, né, que a gente cria. A gente estava uma vez num curso lá em São Paulo, aí teve uma dinâmica de grupo e teve que mostrar, não foi assim, cada um mostra sua empresa e tal. Aí cada um foi lá mostrar, fez a sua apresentação, aí eu e a Elisa a gente foi apresentar. E é impressionante como você consegue olhar no olho de cada pessoa a questão do preconceito. Aí ele disse, eu não acredito que isso é do interior do Nordeste. Isso é de lá. Eu não acredito que uma coisa tão bonita é do interior do Nordeste. É, tipo, vocês são do Nem sertão. parece. Oi? É, Como assim nem parece? Inclusive, a gente tinha até uma representante, né, que ela Isso. disse, olha, quando eu mostro as peças, eles têm um mostruário e fazem os uma pedidos dos representante daqui do lojistas. Nordeste. Daqui do Nordeste. Se eu não falo que é do Nordeste, eu falo que é do Sul. É Caio, não. Você vai falar que você é do Nordeste. Se você tá falando que é do Sul, você representa outra marca. Né? Que é- Então, assim, Claro. A identidade, né? então ela mesma é daqui e ela tem esse preconceito contra as empresas as próprias daqui, raízes. algo que ela, né, assim, até financeiramente depende. Isso, e é Senão- como se você tivesse que se diminuir para caber em algum lugar, como se, exato. como se você não tivesse o direito de ser grande, de ser bonito e de ser potente, porque O direito Tá de no ser E grande, eu digo o seguinte, se o lojista, que a gente vende para lojas multimarcas, se ele não entende que ser nordestino é um valor, eu faço questão de não de não estar vender, lá. exatamente. Eu faço questão de não estar lá. E a amizade segue. Todo mundo é feliz e segue e o barco segue. Exatamente. Então, é isso que faz. Então, quando você sente esse tipo assim de dizer é do Nordeste, poxa, o Nordeste é incrível. É Nordeste meu país, né? Então, assim, é interessante. E em tudo, na moda, na natureza, na poesia, na arte, Tudo. em tudo, Resistência a gente pura. É, resistência. a gente tem as melhores e mais bonitas referências, né? Em Exato. Paulo Afonso, eu vejo a natureza daqui. Eu acho que, sei, dá para encontrar uma coisa tão linda assim em outro lugar, né? Porque aqui a gente se acostuma, é como É. natural. A gente se Você vê- acostuma, mas a gente ainda se surpreende. Às vezes Sim. você É. olha e tanta coisa linda, é uma mistura, né? Uma mistura de tudo que é bonito, assim, né? A gente foi fazer uma campanha, aí eu tô trabalhando na secretaria, né? Na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Aí tinha um pessoal dos guias, disse, gente, eu tô querendo fazer uma campanha aqui em Paulo Afonso, mas eu quero que vocês me surpreendam. Aí disse, não, cara, tem um lugar nos cânions e tal, que é bacana e tal. Eu disse, Não é bacana? É. Eu disse, tá. Eu pensei que eu não ia me surpreender, porque eu conheço os cânions, né? Então, assim, eu achava que eu conhecia os cânions. Exatamente. E aí eles levaram, então, por dentro do mato, sei lá de onde e tal. Aí quando eu disse, poxa, que coisa bonita. Essa visão dos cânions que a gente É teve. lindo. Então, assim, caramba, eu vou até mandar pra vocês as imagens, pra você ver. Quero ver. Que eu disse, poxa, que bacana, não foi, Tá no Nina? feed da Clara Tá no pouquinho, fim, só. né? Um pouquinho só, né? Só um pouquinho. Mas assim, foi bonito. Paulo Afonso, ele surpreende você. E eu... E olha que tava lindo e tava chuvoso, né? Tava bem chuvoso. Ainda Ai. tá, né? Paulo Afonso tá incrível assim. Se continuasse assim... Deve ter ficado mais lindo Mais ainda. E assim, pra questão de foto, a gente gosta A a luz, campanha né? de verão, ela traz um pouco mais de luminosidade. Sim. E aí o rio não tava com aquela linha tão... Tava um mais pouco mais clara. escura e tal. O céu tava bastante nublado, mas tava perfeito. Mesmo o assim, clima, assim. exatamente. E ficou maravilhoso. Ficou. Agora é uma coisa assim, eu sou apaixonada, não é entender. Eu sou apaixonada por moda. Eu amo, e desde criança, assim, eu
cresci, né, uma parte da minha infância, via minha tia costurando e transformando, assim, um tecido em peças lindas, em macacões e vestidos e coisas lindas. E eu lembro de pegar da sensação do tecido e passar no meu rosto, que eu achava tão, sabe? E eu pegava aqueles retalhos e fazia roupa das minhas bonecas. Ah, que massa. Eu ficava costurando a roupinha, porque eu acho muito lindo você pegar Transformar. um tecido e você transformar numa coisa linda, né? Que é uma arte. É impressionante. Uma arte. Eu queria muito saber costurar. Vive stylist. E é super difícil. É super complicado. É difícil demais. Muito difícil. É uma arte, de fato. E é uma arte que tá escassa, né? A gente Isso. não E encontra eu fico mais. pensando assim, como é para vocês, assim, esse momento de criação? Porque tem, quando você fala em moda, e tem as tendências, e tem o que é atemporal, né? Então, como é que é isso? Quando você vai criar, você vê o que é que tem, ou que vocês vão criar a tendência? Como é que é essa criação? Deve ser uma coisa... Né? Esse processo de criação deve ser incrível. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa que eu não sei como acontece, certo? Na verdade, a design é a mãe dele. Mas eu acho que Mainha e ela pode até contar um pouco melhor. Tem aquele negócio chamado dom. Sim. Sei. É o dom. Eu acredito. É arte, né? É uma questão, tipo assim, são 7 competências que o ser humano tem. Se você me deixar aqui com o violão, eu não vou saber de nada. E também não entendo quem tá tocando com a nota e tal, mas Você alguém tá que afinado, escuta sabe? ali, ele pega no ar. É. Mainha, ela não tem a formação de Técnica. design. Ela é filha de fazendeiro que foi morar muito nova em Caruaru. E ela sempre tiveram uma vida muito sofrida, vamos dizer assim. Ela veio para cá, meu pai começou a trabalhar, ela também não tinha Me tanto. teve muito cedo, né? Mãe me teve com 17 anos. Oh. Então, assim, era uma menina ainda, né, adolescente, ainda nem tinha atingido a maioridade. E aí, o que acontece? Ela entrou nesse mundo. Só que Mainha, ela tem realmente um dom. Ela não tem nem a vivência. Porque eu entendo de moda, mas eu não sou também design, também não tenho um dom. Mas eu aprendo por osmose, por viver tanto nesse universo. Eu sei qual é a cor que está na moda, eu entendo de tecido, de trama, eu entendo de tecelagem, eu entendo dessa parte porque é uma coisa do meu dia a dia. Eu aprendi no dia a dia. Mas Mainha, ela não tem esse convívio no dia a dia. Por quê? Porque a Clara é a única empresa de moda daqui, de Paulo Afonso. É uma das poucas empresas de moda da Bahia. Hoje a gente tem poucas empresas. A gente tem muita empresa de fardamento, que apesar de costurar, é outro segmento totalmente diferente. É como se fosse biomedicina, por exemplo, e fisioterapia. O pessoal de longe diz, é saúde. Mas são campos de estudo diferentes. Então, o que acontece? Ela consegue, através de... Antigamente era revista, ela faz algumas viagens, mas assim, ela consegue captar. Hoje em dia tem inteligência artificial, mas Mainha não usa inteligência artificial. Ela não sabe utilizar ainda. Mas assim, ela consegue fazer uma coleção que se encaixa dentro dessa... Mas muito do que ela desenha é mais da essência dela e Isso. do que ela quer passar para outras mulheres do que necessariamente as tendências de styling, por exemplo, de tecido, de cor. Claro que isso é importante, porque a gente lidar com um lojista muito marketing. Eles querem estar com tudo que que todas as outras marcas, grandes marcas, estão usando. Só que a gente sempre teve esse cuidado de não pegar lá a tendência e coloca na Clara como se fosse um molde aplicável a todas as mulheres. Não é. Então, ela sempre tenta adaptar e a gente consegue ver esse nível de perfeição dela. Então, ela se preocupa bastante não só em trazer a tendência, mas numa modelagem feminina, numa modelagem mais delicada, pensando se a nossa mulher vai usar ou não vai usar. Com porque curvas, né, Liz? Então, às vezes a gente acha assim, não, mas tá perfeito, ela é meio centímetro aqui que vai diminuir, aumenta mais 2 na barra, na cintura faz isso. Então, o olhar dela é muito minucioso. Então, pra gente que se surpreende, porque ela não tem esse conhecimento técnico, a vida formou ela, deu a ela algo que ela jamais conseguiria num curso, por exemplo. Eu acho que esse olhar único dela faz com que ela traga as tendências adaptadas para o que ela deseja que a mulher do Nordeste, principalmente a mulher do Nordeste, vista. E uma das coisas que quando você vê uma peça de roupa, ela montada é uma coisa,
coisa, mas antes dela ser montada, ela é esquartejada, uma são vários pedacinhos. Pedacinhos que... Então é um cálculo que você faz, que você não vai para a ponta do lápis, mas é um cálculo que cada centímetro ele precisa se encaixar perfeitamente. E a ordem. A importa ordem, muito. a forma que se corta um tecido, o tecido ele tem um fio. Aí eu gosto de fazer essa analogia com o churrasqueiro. Tem gente que hoje é gourmet, né? Aquele negócio e tal. Então tem um churrasco que é aquela carne mais macia e tem aquela mais dura. A forma de cortar a carne faz total diferença. Tem um negócio da fibra, né? Ou tal. É a mesma coisa o tecido. O tecido, se você corta ele na fibra, ele fica mais fluido. Se você corta, ele fica mais rígido. Se for transversal, ele dá aquele molejo que segura no final. Então, para cada tipo de corte que você quer dar no caimento da peça, isso é um encaixe diferente. E isso faz muita diferença. Como mãe aprendeu na vida, errando, fazendo e tal. Então, assim, é bonito quando você chega no final, você, poxa, porque moda é uma coisa que é um pouco efêmero, porque a cada semestre a gente se reinventa por completo, porque é uma coleção 100% nova. O nosso próprio lojista não deixa a gente repetir. Então, isso faz com que a gente sempre tenha que ter um processo criativo sempre bem efervescente, né? Eu fico pensando com relação às escolhas, né? Como ela falou aqui, Elis falou, ela deixa a identidade dela em todas as peças. Isso. Pelo que eu percebo, do que eu vejo da Clara Arruda, elas são peças atemporais, então como é que eu vou comprar uma peça hoje e daqui a 10 anos eu continuo usando, mesmo com moda, com tendência, com mudança, né? Eu tô comunicando, como você falou, eu tô comunicando o que eu gostaria de comunicar quando eu visto aquela roupa. A escolha do tecido, porque a gente sabe que a indústria têxtil, ela é uma das mais poluentes que tem, e aí, né, você tem um tecido, uma peça que vale 10 anos, Isso. né? E aí vai todo de encontro, como eu estava falando aqui mais cedo, né, sobre o fast fashion. Sim. Né? De tipo, que hoje tá todo mundo muito consumista e que quer comprar uma roupa porque é baratinha e compra roupas descartáveis. A gente sabe que essa indústria também, ela produz muita coisa com tecidos, eu não sou muito boa de tecido, mas aquele poliéster, que é um tecido mais quente, né, não é, eu não sei se tecido é biodegradável, tá? Depois você me explica. Mas enfim, a questão do tecido mesmo ser ruim, ser quente, mas aí plástico, ele é né? Bonito, né, porque tem uma estampa legal, que pode ser até uma imitação da estampa Clara Arruda, que são estampas lindas quando são estampadas, né? E eu vou estar ali vestida com aquele vestido aparentemente Clara Arruda, mas foi super baratinho, e amanhã eu vou lá e compro outro e tal. Eu, particularmente, sou meio minimalista. Eu gosto de poucas peças, poucas coisas, né? Também não sou uma pessoa que compra coisas muito caras, no meu bolso não cabe. Mas eu procuro ter poucas peças Avaliar mesmo. a qualidade, né? Justamente. E tipo assim, então esse desafio aí de você escolher uma peça atemporal, mas você ter que seguir tendência, e você ter que ter um tecido bom, e você ter que botar um preço naquele tecido, ou naquela peça, e aquele preço daquela peça vai ser alto ou vai ser baixo, e vai chegar em fulana, na mulher nordestina, que a gente sabe que a gente não tem, o nosso poder aquisitivo aqui no Nordeste não é um negócio aqui que todo mundo tem muita grana para comprar muita coisa, então o desafio disso e ainda comunicar, né? Então você criou aquilo ali porque manha pode ter tido uma ideia maravilhosa, né? Mas isso não vai servir para a identidade do que eu quero para minha marca, né? Isso. Então esse desafio aí, tem também a questão ecológica, né? Vocês têm placas solares, procuram ter tecidos, né? Então fala um pouquinho aí desse universo do comunicar, do ser atemporal, do não ser muito caro, do atender as pessoas. É muita coisa. Você resumiu tudo aí, viu? Esse aí é uma grande interrogação, desafio, né? É um grande desafio diário. Todos os dias a gente precisa avaliar todas as peças em relação a esses aspectos. Nem sempre o mais belo no olhar de quem cria é o mais acessível para quem compra. Então, assim, muitas vezes eu vejo, por exemplo, Dona Giovanna fica triste, poxa, eu queria tanto usar esse tecido. Quando a gente tenta ver quanto que iria ficar em média uma peça com essa base que ela escolhe lá na ponta final, senão realmente seria mais viável. Então, vamos tentar adaptar. Infelizmente, o Brasil não é um lugar que a gente consegue ter uma amplitude de bases
sustentáveis com um preço competitivo. Uhum. Às vezes a gente até queria ter mais bases naturais, só que o valor deles acaba sendo bem Que superior. impacta, né? Então, é ficar literalmente entre a cruz e a espada. A gente tem até... O nosso plano era reduzir 100% o poliéster da nossa Da coleção. coleção. E, infelizmente, a gente não consegue 100% não. Uhum. A gente tenta reduzir o mínimo, porque existem algumas peças que só ficam boas ou com o caimento que a gente deseja, mas práticas que não amassam, porque o sonho da mulher do Não Brasil inteiro precisa. são peças que não amassam. Minha gente, peças que não amassam e necessariamente vai ter poliéster na composição. Não existe uma mágica na viscose que faz com que ela no 100% linho que não vai amassar. Uhum. Então, Ainda assim, a não, gente né? faz... Ainda não. Exatamente. A gente não tem tantas tecnologias e também preços atrativos com essas bases, mas a gente tenta priorizar o máximo que a gente pode aí nessa balança. Então, o que a gente faz? Na coleção, a gente segmenta. Então, vai ter uma parte da coleção, uma coleção cápsula, que vai estar com pegada mais premium, com tecido mais nobre, com corte mais minimalista, algo que realmente tem esse valor mais agregado. Mas dentro da mesma coleção vai ter peças que têm o valor mais acessível, que vai ter um pouquinho ali de poliéster, que vai ser peças mais fluidas, né? E a gente consegue transmitir tudo isso dentro da mesma identidade. É a mesma mulher Clara Arruda, mas com estilos um pouquinho diferentes de acordo com as bases que a gente usa. É bem por aí. Existe um negócio, eu acho que a grande pergunta é, primeiro, você definir os seus valores. Sim. Quando você tem os seus valores, isso já lhe dá meio caminho andado. Você começa a fazer o trilha do mapa, e nessa trilha do mapa você começa a resolver esse monte de questionamento que você acabou de fazer, que realmente, todos esses questionamentos a gente faz diário. Eu queria que, na verdade, quem consumisse Clara Arruda pensasse exatamente todas as palavrinhas que você disse aí. Uhum. Porque muitas vezes a questão até a própria precificação, poxa, tá caro demais. O que foi, o que fez essa peça ser o valor que ela é? É a costura, a gente sempre tenta remunerar a cadeia produtiva da forma correta, né, pagando os impostos, condições trabalhistas direitinho, fora o próprio preço da mão de obra. Então, assim, existe tanta coisa até essa peça estar pronta e ser vendida pelo preço que ela é, que a gente costuma só analisar por uma O preço final. variante. Porque É a gente sabe que injusto. tem trabalho escravo na indústria Isso. têxtil, né? A E por isso indústria- que fica baratinho. A indústria têxtil, depois da indústria da agricultura, né? É a indústria que mais tem trabalho análogo à escravidão. Uhum. Então, quando você tem os seus valores, você começa a ter, você cria o seu propósito. Eu digo que o propósito, ele não precisa fazer sentido para ninguém. Ele precisa fazer sentido para você. Sim. Uhum. Se fez para você, tá tudo certo. Os outros podem até achar, isso não Sim. tem nada a ver e tal, Uhum. mas faz. Então, quando eu comecei a fazer a minha faculdade, até comentei isso já, eu disse o seguinte, eu sempre achei que eu tive muitas oportunidades na minha vida. Então, assim, tive a oportunidade de fazer inglês, uma faculdade boa, boas notas, tive bons acessos a empregos que me pagavam bem e tal. Eu disse, poxa, eu preciso levar um pouco esse hub, vamos dizer assim, desse monte de oportunidade para as outras pessoas. Eu poderia ter ficado no Recife, eu poderia ter feito um concurso público e ganhar um bom salário, eu poderia ter tudo isso, mas eu decidi voltar para Paulo Afonso, uma cidade árida. Então, quando eu vim para cá, que depois eu trouxe a Elis, a minha ideia era que a gente pudesse distribuir um pouco mais dessas oportunidades que foram muito concentradas. Então, a Clara, a priori, ela se propõe a ser esse hub de desenvolvimento. E existe uma diferença entre trabalhar para a Clara Arruda e trabalhar com a Clara Arruda. Eu digo que a preposição que a gente usa aqui, para e com, ela traz de subordinado Sim, parceiro. para parceiro. E foi a coisa que eu falei logo no início, de ter mais orgulho de ser nordestino. Então, quando você coloca essas pessoas no mesmo patamar, você começa a criar uma cadeia mais justa. Então, eu começo a validar as coisas até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, até onde eu vou, nessas proporções. Em 2014, eu conheci um movimento chamado Fashion Revolution. Vocês já ouviram falar? Não. Fashion Eu Revolution não sou caiu, nada sabida. caiu um prédio em Bangladesh. E aí esse prédio em Bangladesh que caiu matou mais de 1.500 pessoas. Sabe quem fazia as roupas lá?
Era Zara, Benetton, H&M, Forever 21, grandes empresas do retail internacional. Só que quando o pessoal morreu, sabe o que foi que eles fizeram? Lavaram as mãos. Disseram, a gente tinha um acordo, você era para me entregar a roupa. Entregou? Não, então tá tudo certo. E dane-se. Desculpa. E dane-se. Aí, olha que nível a gente chegou. E aí começou esse movimento que dizia assim, who made your clothes? Quem foi que fez as suas roupas? Então, eles diziam o seguinte, vista a roupa ao avesso. Então, a gente começar a futucar e sair olhando como foi constituída aquela peça. Como ela chegou, né? Até você. É muito Quais os importante. processos que ela passou. Eu sou de Caruaru. E tem uma cidade em Caruaru que é responsável por 15% do jeans nacional. Chama-se Toritama. Toritama significa, na língua indígena, cidade das pedras. Ou seja, não é uma cidade que tem muita água, porque é cidade das pedras. Então, assim, água lá é um bem, vamos dizer assim, extremamente precioso naquela região. Como de Caruaru, eu posso dizer que uma casa em Caruaru, para ela ser valiosa, não é nem a aparência estética, é o tamanho da cisterna que a casa tem. Porque lá chega-se a ter 28 dias sem água, 2 dias com água. 28 sem água, 2 dias com água. Então, água é precioso lá. E aí eu passava em Toritama, e aí Toritama, que é 15%, desculpa, 15% do jeans, você compra calça, por exemplo, a R$25. Eu passei agora. Agora com eles lá e vi, R$25. Gente, R$25 não é bom não, Paulo? Sim, e tem excelente. Há quem diga que as roupas de lá, basta botar uma etiquetinha que já se torna uma de grife. Não, há quem diga isso na hora que vai vender. Né? Aí, R$25 não é um bom valor? Sim. Pra quem? Essa é a pergunta. Pra quem? Porque eu moro no BTN. E um mototáxi daqui do centro pro BTN custa R$15. A gente ia passar também pelas ruas e era... Que horas era aquela da noite? Era umas 8 horas da noite, né? E tava uma confecção, tudo assim, roupa... E tinha criança também. As roupas todas amontoadas, uma em cima da outra. E eles lá na máquina de costura. Deus sabe por quanto tempo. Então, exatamente. Com as condições também, não só trabalhistas. E a gente fica... A resposta. Porque quando você... ver uma marca, né, de roupa e com modelos, né, porque você eu amei aquela saia, aquela blusa tá linda e é super barato, né? Aí você vai comprar e você compra muitas peças e você, enfim, você também tá apoiando, né, incentivando a esse trabalho. Você tá investindo. Isso, você tá investindo nesse trabalho escravo, né? Isso. E a importância da gente realmente pesquisar. Eu já fiz pesquisas, quais são as marcas e pesquisei, dei aquela fuçada, assim, em marcas que já fizeram e fazem isso. E você se surpreende com algumas marcas. A questão não é deixar nem de consumir, né? Mas a gente sempre fala isso. O problema não é você consumir, é você saber fazer melhores escolhas, escolher aquilo que faz sentido, não só roupinhas, né? Mas não só fazer sentido para você que usa, como também se preocupar com aquelas pessoas. Isso, eu deixei de consumir e uma marca, assim, eu não cheguei a consumir, porque... Quando eu vi muito barato, eu fui pesquisar e eu fiz, não dá. Não dá. Tem que ter essa consciência, né? E aí, dentro disso aí que você falou que não se paga, lá em Toritama agora menos, porque a fiscalização hoje é um pouco mais forte, eles lavavam o jeans, Viviane, e jogava todinho dentro do rio. Passou de várias vezes eu passar lá, o rio tá Dene, fúcsia, verde. A cor que foi a lavagem é a cor que ia pro rio. Porque soltava tudo no rio. Aí, olha o ser humano, como ele é o mesmo incompreensível. Ser humano que água, é o mesmo ser humano que compra. Ele tem ali a falta de água iminente, ele tem um rio que passa, que é o rio Capibaribe, aí ele pega e polui o rio pela necessidade econômica. Olha que coisa louca. Então, o Who Made Your Clothes, ele traz muito isso. E aí, quando a gente fez a ideia da Clara era justamente ir nesse propósito. A gente foi de encontro, casou. Quando eu não fui eu que inventei, obviamente. E eu nem sabia ainda do Festival. Eu conheci ele em 2014. Eu disse, manhã, a gente precisa... Em 2012, né? Eu preciso entrar dentro desse movimento, manhã. Esse movimento, ele é lindo. É um movimento que é a ideia de você colocar as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade dentro do nosso processo produtivo.
E por que eu digo vulnerabilidade? Porque aqui em Paulo Afonso a gente não tem costureiras. Nós não temos essa mão de obra. A gente treina essa mão de obra. A gente treina sem ter a chancela e sem ter o conhecimento técnico. Porque minha mãe não é costureira. Então a gente ensina com a pessoa ter a vontade de dar certo e a gente tem a vontade de ajudar. E a gente se ajuda. Sim. No final das contas, a Clara é muito mais do que uma renda, um emprego, um trabalho. A gente tem uma perspectiva de futuro melhor. Sim. A gente empodera as mulheres dentro desse processo. Quando eu era professor, Tomás foi meu aluno, não foi, Tomás? Uma das coisas que eu fiz foi um estudo para saber o impacto que a gente causava ali dentro. E é impressionante que além do empoderamento feminino, porque eu amo o Nordeste, eu amo o interior do Nordeste, mas eu preciso admitir que o interior do Nordeste é altamente machista, conservador e tradicional. Então, era comum aqui na Clara Arruda, logo no início, a mulher trabalhar na Clara, ganhar o seu salário e entregar todinho o salário para o marido fazer a administração financeira. Mas nem sempre ele fazia a administração financeira. Gastava com bebida, gastava com sei lá o quê, aquele negócio, aqueles assédios que a gente sabe que existe aí no dia a dia. Então, a gente começou a empoderar essas mulheres. A gente tem um problema sério aqui em Paulo Afonso, que é o problema das drogas. Paulo Afonso é um grande distribuidor de drogas. Quando a gente tinha a unidade do presídio lá, conversando com o diretor do presídio, ele me disse, Caio, 80% que está aqui é por culpa das drogas. Traficou por conta das drogas, roubou por conta das drogas, matou por conta das drogas, não importa qual for o motivo específico, Mas a droga estava ali Tava lá, fomentando. Então, isso, as mulheres que trabalham dentro das suas unidades produtivas, que a gente chama de clusters, elas estão aqui, muitas vezes são em solos também, estão costurando, mas ela está de olho nos filhos. Então, se ela vê, aquele menino ali é suspeito, eu sei que ele faz a coisa, filho, vem cá. Então, assim, ela começa a ter esse acompanhamento. Então, foi um movimento que a gente começou aqui, que criou, que deu super certo. é importante, né? E que melhorou bastante. Mas- Então, hoje a gente tem, talvez não seja a peça mais barata, vamos dizer assim, não é, concordo com você, mas ela é uma peça que a gente tenta não jogar externalidades. Esse é o tipo de peça que talvez no Nordeste ela não tenha tanto espaço, apesar do Nordeste ser um grande mercado para a gente. E olha como as coisas são interessantes. Um dos principais mercados para a gente é Caruaru, que tem 1.200 empresas de moda. De CNPJ, fora as clandestinas, que a gente não sabe. E a gente é um dos principais mercados para a gente é Caruaru. Mas os mercados internacionais que vêm, que valorizam, a gente até recebeu uma inspeção de uma empresa da Alemanha que veio aqui conferir se a gente tinha uma unidade dentro do presídio. Ela não acreditou. Ela pensou que era mentira. Aí, acho que juntou com um passeio dela para Salvador, né? Ela acabou vindo para cá e conheceu. Uma unidade dentro do presídio. A gente Me tinha... explica direitinho como foi isso aí. A gente tinha uma unidade dentro do presídio. Era um projeto, né? Era social, na verdade. Antes da pandemia. Ele teve que fechar na pandemia por conta, obviamente, do Covid. Só que quando eles liberaram, o mofo e o ferrugem tinha tomado de conta. Então a gente precisaria fazer um grande investimento lá. E sim, eram os homens, Que costuravam. Era feita uma seleção de acordo com o comportamento, e eles iam para um outro pavilhão, para uma salinha exclusiva, tinha as máquinas, a nossa chefe de produção foi para lá, porque também eles precisavam de ter também treinamento, as nossas peças não são peças fáceis de fazer, e eram eles que faziam uma parte dessas peças. Vê que coisa E maravilhosa. passaram Uma mais de ferramenta, 300 detentos pela nossa... E em conversa com o mesmo diretor, ele disse, Caio, a gente nunca teve uma reincidência com alguém que passou pela Clara Arruda. Aí na época eu até brinquei, eu disse... Tomara que tenha sido porque não acharam, né? Ou tomara que seja um caso de verdade mesmo. Então, assim, isso é bacana a gente ver, porque a gente realmente fazia, não era tipo assim, você finge que ensina e eu finjo que aprendo. Eles eram remunerados, né? Eles Os eram que remunerados. eram selecionados, eles receberiam, não, era uma É o salário percentual. mínimo. Era o salário mínimo, só que eles recebiam, do salário mínimo, 75% ele recebia em dinheiro e 25% era um pecúlio. O que é o pecúlio? Era
uma poupança forçada. Quando ele saísse, ele recuperava todo aquele dinheiro que estava no pecúlio. Ai, mas isso não morreu não, né? A gente tá querendo retomar, mas assim, precisa... Eu sei que Difícil, não, né? não acredito que não seja nada fácil, realmente, né? Não é. Mas Era um isso, projeto não... bonito. É, Era um projeto realmente, bacana. é socialização, né? né? Tem ferramenta. Que faziam, E né? eles saíam de lá e muitos foram para Clara trabalhar. Saíram de lá direto para Pois é, Clara. falando sobre o que você começou falando sobre o preconceito, Eles né? Então, saíram porque importantíssimo. realmente quiseram tomar outros caminhos, mas que eles trabalharam um tempo. Depois que eles saíram, trabalharam um tempo na Clara. Pois É é, e impressionante. quando você falou aí sobre né, as empresas e tal, aí vamos entrar aqui no universo de você, empresário, Sim. na cidade de Paulo Afonso, e agora tá aí na indústria e comércio, né, Sim. sobre o evento que vai acontecer, queria que você falasse um pouco também, com relação às perspectivas empresariais aqui na cidade de Paulo Afonso, né, até inclusive da Clara, né, ao chegar aqui, o que é que ela pensou, se realmente chegou, o que é que ela gostaria, né, esse movimento aí de ser empresário em Paulo Afonso. Olha, ser empresário em Paulo Afonso é tão árido quanto o clima que aqui está. Posso imaginar. Então Vou assim, pegar pra mim. Quando alguém me perguntar agora, eu vou Gente, respeitar dessa muito forma. difícil aqui ser empresário em Paulo Afonso. E a gente é uma conjuntura, certo? É uma conjuntura porque, logisticamente, Paulo Afonso não é uma cidade favorecida. O pessoal diz, tá na beira de 4 estados, isso é uma grande vantagem. Hoje, isso não é uma grande vantagem, isso é uma grande desvantagem. Porque se você for vender daqui em Delmiro, você passa já por 2 postos fiscais. Para Pernambuco, a mesma coisa. Aí você diz, cara, é a questão do imposto? Não é a questão só do imposto, é a questão de ser mais demorado o trâmite, não é uma coisa ágil. E hoje, mercado, a gente fala de agilidade. Sim. É tão difícil que antes da pandemia, a gente estava no processo de expansão de e-commerce, eu trouxe a unidade da Azul Cargo para atender a indústria da gente, porque eu não podia contar com os Correios. Quem usa Correio sabe como é horrível o sistema dos Correios. Então, isso mostra o quão difícil é investir aqui em Paulo Afonso. Foi nessa perspectiva que eu acabei assumindo esse cargo, né, de subsecretário de Indústria e Comércio e tenho como grande missão desburocratizar a cidade, certo? Eu represento ali dentro todo esse comércio, toda essa vivência. E eu digo o seguinte, gente, se Paulo Afonso destravar e todo mundo ganhar dinheiro, sabe quem vai ficar mais feliz? Sou eu, porque eu vou no bolo. É assim que as coisas acontecem. Então não é um interesse pessoal, eu digo, é um interesse coletivo. É até um desafio, na verdade. É um grande desafio que a gente tem. Então a gente tem leis aqui na nossa cidade que já são leis obsoletas. A gente está passando... Eu vou dar esse exemplo porque eu acho que fica um exemplo bem claro nas vivências que eu tive com os empresários locais. Porque apesar de eu ser local, eu comercializo quase nada com as pessoas daqui de Paulo Afonso. Todo o nosso comércio é para fora de Paulo Afonso. E aí, quando eu digo fora, é um raio de 200 quilômetros. Então, é o faturamento da Clara. Então, a Clara, compra quase tudo de fora, a gente manufatura aqui E manda pra fora. e manda para fora. Gente, eu só deixo emprego e renda para as pessoas. É totalmente diferente do açaí, por exemplo. O açaí, ele vem de fora, ele traz as mercadorias de fora, ele dá meia dúzia de salários mínimos e leva todo o lucro para fora. Ele não deixa nada aqui. Sou contra não, o açaí tá... Entendi o exemplo. eu só tô dando um exemplo. Então, assim, eu quero que tenha outras empresas de Paulo Afonso que faça isso em outras cidades. Então, quando a gente fala de Paulo Afonso, é isso que eu tento mostrar para as pessoas. E entendendo um pouco o comércio local, hoje eu participo da CDL, né? Eu sou um dos diretores da CDL. A FIEB, ela não tem atuação aqui em Paulo Afonso, é mais a nível Bahia que a gente faz esse tipo de atuação. Mas eu percebo que as pessoas aqui ficaram para trás e hoje o dinheiro não roda no nosso comércio. Aí eu digo o seguinte, Paulo Afonso, durante a pandemia, antes da pandemia, tinha o Mundo e tinha Paulo Afonso. A diferença era pequena entre eles. Depois da pandemia, o Mundo se digitalizou. Aí o Mundo veio para cá e Paulo Afonso ficou.
Isso já foi um grande baque no comércio local. Aí você diz, cara, digitalizar o quê? É ter um e-commerce? É só ter uma loja virtual ou ter um Instagram? Não, isso é o início do início. E aí, Paulo Afonso começou a atender ali para chegar próximo do mundo. Só que aí o que foi que aconteceu? 2022 para 2023, a democratização da inteligência artificial. E aí o que é que o mundo veio para cá e Paulo Afonso agora não consegue nem ver o mundo do outro lado. Então, o que é que eu fico triste de verdade, que me magoa? A gente está passando por uma revolução gigante, como a gente está passando no mundo, e aqui no Brasil, não é Paulo Afonso, a gente fica discutindo besteira de política. Uhum. Então, você é do A, você é do B, você é do C. Então, isso me deixa triste. E qual é a ideia do fórum? A ideia do fórum é a gente tentar, presta atenção aqui, vamos falar de coisa que realmente vai mudar a vida das pessoas. Porque se eu ajudo o empresário ele puxa, porque ele vai contratar mais gente, ele vai comprar mais coisa, ele vai consumir dentro da nossa cidade. E o dinheiro que está saindo, ele vai ficar. Então é isso que a gente vai tentar discutir no fórum. Discutir qual é a vocação de Paulo Afonso. Eu sei que Paulo Afonso é que nem uma célula-tronco. Tudo que a gente botar aqui vai dar, mas eu preciso ter foco. Então, hoje, qual seria o segmento, e a gente vai tentar discutir isso, que vale a pena eu gastar todo o meu esforço, gastar minha energia, porque a gente é limitado de energia, de recurso, de tudo. Então, eu preciso escolher algumas áreas e focar, certo? E é dentro dessa ideia que a gente vai trabalhar o fórum. Inclusive, tá todo mundo convidado. Paulo Afonso e o potencial. Potencial. Todo mundo só fala de potencial. Isso. Eu gosto da analogia de dizer que Paulo Afonso é que nem o Brasil. O Brasil, desde 1500, quando Pedro Álvares passou por aqui, dizia assim, é o país do futuro, é o país do futuro. O futuro chegando. E o futuro não chega nunca, né? Agora, para finalizar, a gente pode, né, falar sobre a parte de comunicação, uma coisa que me encanta muito. Uhum. Eu gosto muito desse tema, dessa linguagem, dessa comunicação não verbal. Visual. E a moda, ela traz isso, ela permite, né, essa comunicação, que é tão importante, né? Quando a gente se encontra, antes da gente falar, a gente já está se comunicando, né? Você tá se comunicando, Paula está se comunicando. Então, assim, essa linguagem não verbal, que é incrível, através da nossa postura, a forma que a gente gesticula, a moda, ela dá isso pra gente, da gente se comunicar. E como as pessoas vão enxergar, né? O que é que a gente quer passar, como a gente está se sentindo, e o contrário também, como a gente se sente quando veste alguma coisa. Então, eu acho isso incrível, assim, essa comunicação. Eu vou deixar eles falar, porque ela fala melhor sobre o capital visual. Isso que você falou é bem interessante. A cara da Clara chama Ruda. A gente chama isso de capital visual. E isso está muito atrelado ao que a gente realmente faz na Clara. Não só da pessoa que está comprando a peça, tem os benefícios físicos de saber que está lidando com algo de qualidade, que vai durar muito tempo, mas ter também essa conotação psicológica. Geralmente quem veste, inclusive até o nome do Instagram da Clara é Amo Clara Ruda. Uhum. Essa sensação de bem-estar, de apego emocional, de carinho mesmo com a peça, é algo que a gente também nem foi, na verdade, algo programado por Dona Giovânia, mas a gente começou a ver que quando ela vestia a peça, poxa, como eu estou linda, como eu me sinto feminina, como eu me poderosa, sinto feliz. Né? A gente traz cores, a gente traz as estampas. Há quem não use estampas e há quem seja contra, mas a gente sempre fala, a mulher que está vestindo as estampas da Clara, ela se sente feliz, ela se sente realizada. A gente participa dos momentos mais especiais das nossas clientes, elas fazem as fotos no Instagram, elas postam, olha, no batizado da minha filha, no casamento do meu filho, sabe, numa reunião importante de trabalho. Então, a gente percebeu que a gente tem essa linguagem, e essa linguagem, a percepção da cliente é que ela realmente se sente bem valorizada, com roupa de qualidade, que veste ela impecável. Esse 1,5 centímetro que Dona Giovânia diz que faz diferença, realmente faz diferença. Ela tem esse olhar muito clínico para as peças. E ela tenta trazer esse DNA de uma mulher mais jovem, de uma mulher feliz, de uma mulher realizada. Eu acho que hoje essa mensagem de a gente estar com essa sensação de bem-estar e empoderada é cada vez mais importante. Então, essa preocupação da mulher que hoje quer transmitir essa imagem de empoderamento,
começar do básico, né? Com a escolha das peças que você está usando, se preocupando com a origem também, de onde veio, isso mostra que a nosso público feminino, ele está começando a despertar para um consumo mais consciente, sim. Apesar de ser um trabalho de formiguinha, né? Nem todas ainda estão preparadas para ir para esse tipo de abordagem, mas a gente percebe que existe sim uma grande parcela do público feminino da Clara e está preocupada não só com a qualidade das peças que ela veste, mas de estar representando um sonho que começa aqui no sertão. Então você consegue enxergar mesmo que o propósito que ela A gente tem elas vestem realmente propósito. impacta nas pessoas que Exatamente. compram. Ela disse, não é só linda. Eu acho que o nosso maior desafio é sempre isso, né, Caio? A gente tentar mostrar para as pessoas que ela não precisa deixar de ter o design, de ser uma roupa encantadora, por ela ter essa conotação mais social e por ela, a gente estar focado um pouco nessa responsabilidade social. As pessoas acabam tendo esse estigma. Ah, porque é sustentável é mais feinho, porque é mais sustentável é mais sem graça. E a gente pode ser tudo, né? E eu posso só contar, antes da gente finalizar aqui, Viviane, uma questão dessa do capital visual, como foi interessante. Aí eu tava, na época da faculdade, eu tava fazendo um processo de trainee numa empresa farmacêutica, que inclusive eu trabalhei lá. Então chegou a época de dinâmica de grupo. E aí eu cheguei com o braço quebrado, tava com camisa de futebol, calça jeans folgada, uma bolsa... O óculos pendurado no pescoço pra trás. Então eu cheguei bem... Não consigo imaginar isso, viu? Eu não namorava com ele nessa época, até eu só conheço bem assim, bem largado, né? a calça dobrada, 2 barras assim pra fora. Era bem largadão mesmo, assim. Aí, pronto, aí cheguei lá, fui fazer a dinâmica de grupo, bom, passei. Comecei a trabalhar na empresa e depois de um tempo lá, depois de uns 3 meses, Botelho, que era o meu diretor direto, ele gostava muito. Ele nesse podcast, pra ele escutar, pra ele assinar embaixo. Ele gostava muito de mim e sempre a gente almoçava junto, tá? E ele disse, Caio, eu vou lhe contar uma coisa que eu não acho que eu não lhe contei. Eu disse, que foi, Botelho? Ele disse, olha, você lembra do dia que você foi fazer lá a dinâmica de grupo? Eu disse, sim. Aí ele disse, quando você entrou na sala, a primeira coisa que eu fiz, Caio, risquei seu nome. Eu disse, tá de sacanagem. Eu disse, não, meu amigo, não entra assim daquele jeito numa empresa, não. Você não vê desse jeito. Eu disse, mentira, Botelho. Ele disse, foi, risquei na hora. A sorte foi que sua apresentação foi muito boa, porque senão não tinha espaço para você dentro. Aí, ó, o pré-conceito. Antes mesmo dele escutar eu falar... Você se comunicou. Eu me comuniquei e ele entendeu que aquela comunicação não servia para ele. Isso. Por quê? Porque o ambiente... Eu trabalhava na época de gravata, porque era da área internacional. Então era como advogado. E não é um traje que eu usava cotidianamente, tá entendendo? Porque Recife é muito quente, é que nem Paulo Afonso. É tanto que eu chegava sempre antes... Pra deixar, porque eu ia de ônibus, eu não ia de carro. Então, assim, a comunicação não verbal, ela é extremamente importante. Ela é o seu cartão de visita. Isso. Então, muitas vezes, ela vai dar o direito de você começar a concorrer. Começar a concorrer. Se eu não tivesse a oportunidade de falar, ou se minha fala, em algum ponto, não tivesse chamado a atenção dele... eu não teria acesso a esse emprego pela vestimenta que eu estava usando. E nem saberia, né? E nem saberia. Onde foi que eu errei? Exato. Eu ia pensar que era apresentação. Isso. E não era. Então, assim, foi importante ele ter me contado isso. Ele se sentiu mais à vontade para contar isso. Mas é importante a gente se vestir bem. Principalmente as pessoas não sabem... Tirar a moda um pouco da futilidade. Não. Sim. Porque acho que todo mundo... eu gosto de moda. Meu Deus. Já começa a ter aquela noção de que a gente tem um pouco de superficialidade no que a gente está falando, mas a moda é comunicação, sim. Isso. E ela vem antes de você chegar. E uma ferramenta, né? Uma ferramenta que, principalmente nós mulheres, a gente tem essa capacidade, porque não é só a moda como um tudo. A gente está falando da unha, do cabelo, da maquiagem. É uma ferramenta que você pode usar de maneira intencional. Exatamente. Né? Então, assim, tem uma frase que diz, quando você se veste, nem sempre é para onde você está, mas é onde você quer chegar. Porque existe uma comunicação intencional, né? Sim. Que mensagem que você quer passar? É verdade. Né? Como é que você quer ser visto? Como é que você quer se sentir?
Então a moda ela é muito mais profunda, né, do que a gente Ela é social. imagina. Talvez essa parte aí, como você falou, né, sobre a futilidade, talvez algumas pessoas queiram enxergar dessa forma porque são resistentes a acreditar que realmente a sua aparência, ela fala muito sobre você, porque você poderia não ter tido nem a oportunidade de falar, assim como uma pessoa muito bem vestida poderia ter a oportunidade de falar e perder aquela oportunidade. Mas isso não é uma questão de você estar bem vestido, você é fútil e tal, é realmente você poder se comunicar a partir do que você está apresentando não verbalmente, Sim. seja no gesto, a gente fala muito sobre isso, né? Seja no seu gesto, seja no que você veste e também no que você fala. Então, muitas vezes você ganha oportunidades porque você apresentou visualmente uma informação, como você também pode perder. Então, eu particularmente, às vezes eu vou trabalhar, minha mãe olha pra mim e fala, minha filha, aí eu faço a mãe, mas tipo, também o meu estado emocional fala muito sobre a roupa que eu visto, né? Então, não tô afim de me arrumar e tal, não sei o que lá, só tô afim de cobrir o que precisa ser coberto e tchau. Para trabalhar. Justamente, exatamente. Então, assim, o comunica, o que é que eu tô querendo dizer com aquilo ali, às vezes não é intencional, mas ele fala o meu estado emocional, Eu né? tava até procurando uma frase que eu gosto muito, quando a gente teve o Everton AB, a gente até trouxe, foi até a Coco Chanel que falou, antes-se mal vestida e todos lembrarão da sua roupa. Isso. Antes-se bem vestida. E notaram a mulher. Exatamente. Pois é, então, pelo que eu entendo, a Clara comunica bem aí o que é essa mulher que veste a Clara. Gente, eu fico toda arrepiada, eu arraso nisso. O que é que vocês querem comunicar? Eu acredito que vocês, né, têm essa intenção de comunicar isso, o poder da mulher diante do universo que ela transita. E eu acredito que a intenção esteja sendo consolidada, porque realmente são vestimentas que agradam muito o visual, agradam muito a quem compra, a quem usa, a quem veste. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? Essa questão aí do presídio, eu vou ficar, né? Porque, cobrando, né? Porque Fica aí. não que eu Ficou muito acredite que vocês assunto vão pra botar- gente abordar ainda. Depois a gente exatamente, volta aqui. Sempre aquela sensação de que passou muito rápido. Exatamente. Porque foi bom. Pode 2 vai ser assim, ó, projeto, retomada do projeto. Vai ser. Quem sabe também, né, com sua mãe aqui, para ela poder falar sobre o processo Sim. criativo, como o Vivi começou aqui, né? Tipo, o que é que passa na Passa na cabeça cabeça dessa dela, pessoa pra desvendando. É pegar difícil, um viu? e fazer um... Desvendando Giovanni Arruda. Gostei. Enquanto vocês contavam, eu criei um cenário na minha cabeça. Eu fiquei imaginando sua mãe. Pois Criei é. um cenário, porque é muito incrível. Uhum. Eu acho muito incrível. E obrigada. Passou rápido. Muito. Tem muitas coisas Obrigada ainda por terem vindo. Foi muito bom. Amei esse bate-papo. Foi bem legal mesmo. E mais uma vez, passou muito rápido, né? pra Paulo? variar, né? Mas Pra variar. enfim, a gente precisa. Papo bom é assim, né? Graças a Deus. Passa rápido. Vocês realmente são E fica com um gostinho de quero mais. sempre. São maravilhosos. Obrigada pela presença. Você que está em casa. Acredito que seja muito importante vocês acessarem também o Amo Clara Arruda. Tem peças lindas, maravilhosas, né? Também nosso Instagram, também com as amigas pode compartilhar nossas redes sociais, comentar e tal, né? O que vocês souberem da Clara, pode falar pra gente aqui quando a gente fizer os recortes, né? Alguma coisa que saiba, você que participou de algum projeto, ou você que é funcionário e que trabalha naquele lugar fantástico, né? Porque pra mim dá vontade de trabalhar lá só de ver o cenário, assim, né? Então, você que tá em casa, obrigada pela audiência. Então, curta, compartilha. Curtam, comentem, compartilhem. E obrigada. Legal. Obrigada. Deixa uma mensagem final aí e Ele fala, na hora da mensagem final, ele quer então, falar. mas você é a carinha da Clara. Só agradecer mesmo a oportunidade. Pra gente é muito orgulho poder compartilhar a nossa história. Infelizmente, a gente aqui em Paula Afonso, muita gente ainda não conhece a Clara Arruda. Eu sei. Agora com o Bode, com certeza a gente vai conseguir levar o nosso sonho a mais mulheres, a mais pessoas, deixar elas lindas do jeito que elas merecem e com peças que contam histórias muito mais do que bonitas. Que bom. E parabéns, meninas, pelo projeto. Obrigada. É um projeto incrível, certo? Eu sou fã de podcast, a gente participou no passado. Foi um momento muito importante pra gente, o 240, que um dia, quem sabe, Tomás não traz isso também à tona, né? Mas assim... Olha o nosso bastidor chamado. Mas assim, eu gosto muito e é um projeto, eu acho que um projeto realmente altruísta, né? Então assim, a gente levar um pouco de conhecimento para os outros, sim. compartilhar, e eu acho que quando a gente cria esse senso de comunidade,
tudo fica muito melhor. bom. Sim, É. sem dúvida, todo mundo ganha, né? É isso aí, meninas. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada ao público de casa. Até o próximo. Beijo.